Olá, cursistas! Chegamos à nossa aula 5. O tema é Como ensinar que é preciso aprender? Filosofia, uma oficina de pensamento, do autor Walter Coan. Vamos aos nossos objetivos? Nesta aula, o objetivo é identificar possíveis caminhos no exercício de ensinar filosofia. Outro objetivo é compreender como o ensino da filosofia pode se transformar em uma oficina de pensamentos. Para Walter Coan, os gregos nos legaram a filosofia e nos ensinaram a filosofar. Segundo esse autor, não filosofamos como eles o faziam porque queremos sempre filosofar a partir deles ou a partir de outros. Partimos de um respeito mal entendido ou mal concebido pela grandiosidade daqueles pensadores. Vivemos tempos de entusiasmo pelo retorno da filosofia como disciplina obrigatória no ensino médio no Brasil. Os professores de filosofia estão atentos, ativos, expectantes, mas possuem muitas dúvidas. Primeiro, sobre a tarefa. Para que ensinar filosofia? O que pretendemos em nossa prática? Qual o valor da aprendizagem dos nossos alunos? Existem algumas tensões com os marcos institucionais escolares e também com as expectativas dos colegas e, de uma maneira mais geral, da comunidade escolar e de um contexto social e político mais amplo. Com relação às expectativas que recaem sobre o ensino de filosofia escolarizado, é possível observar que elas são muito diversas e complexas. Vão desde fazer da filosofia uma espécie de guardiã da legitimidade e fundamentação dos outros saberes escolares, até um horizonte para a pluri ou interdisciplinaridade. Porém, vale a pena determos-nos um momento numa dessas pretensões, a de que a filosofia seria uma espécie de formadora na ética e na cidadania, força instituinte da capacidade de diferenciar o bem e o mal e de viver numa vida individual e social de acordo com os padrões e normas sociais estabelecidos. Eis aqui um ponto essencial. A filosofia é um problema e conceito. Ela vive de traçar problemas e criar conceitos que tentem responder esses problemas que ela própria deu à luz. Assim, ela torna problemático o que era normal ou natural. Busca pensar o mundo conceitualmente, essa problematicidade da experiência humana do mundo. Deste modo, ensinar ética ou cidadania desde uma perspectiva filosófica deveria significar a instalação de um espaço na sala de aula onde seja possível problematizar a maneira como vivemos o significado, sentido e potência da vida individual e coletiva. A filosofia não ensina a diferenciar o que é bom do que é mal, mas a distinguir e problematizar os critérios estabelecidos que tornam significativa essa distinção numa sociedade qualquer. Ela não forma pessoas para que exerçam, de certa forma, sua cidadania, mas permite gerar condições para que sejam colocados em questão os sentidos outorgados à cidadania, numa sociedade determinada, bem como a própria exigência formativa no modo particular de entender a cidadania. A filosofia não instrui numa norma, mas possibilita exercer instruções que o pensamento dá a si mesmo para problematizar as normas instituídas. Se estivermos atentos à presença dos sentidos do ensino de filosofia e sobre como fazê-lo, poderemos manter-nos dentro da própria filosofia quando a ensinamos e, assim, fazer do seu ensino uma prática filosófica filosofante, aprendente no pensamento. Estaremos também prevenidos contra a tentação de fazer do ensino de filosofia uma questão apenas técnica ou instrumental.
A partir desse esclarecimento, vamos abordar a questão do como ensinar filosofia. A posição de quem ensina e de quem aprende filosofia trata-se de filosofar, de exercer a filosofia a partir de si mesmo. O que importa é pensar com os outros, os filósofos da tradição. Em outras palavras, não há ensino filosófico na mera transmissão dos conteúdos de uma tradição, na comunicação dos problemas e conceitos criados pelos filósofos, com todo o interesse e importância que essas práticas possam ter. Trata-se de pensar, problematizar, conceitualizar a partir de si, com outros fazedores de problemas e conceitos. É nessa perspectiva que podemos pensar a aula de filosofia como uma oficina de pensamento. Talvez essa primeira proposta, elaborada assim em termos gerais, não seja apenas pertinente à filosofia, mas também a outros saberes. Com efeito, também para ensinar e aprender outras disciplinas, pode ser importante trabalhar com dúvidas, perguntas, problemas, conceitos, ideias, projetos, assim como valer-se daquelas ferramentas disparadoras. Contudo, a relação que se estabelece com cada uma delas não parece ser a mesma. Em filosofia, é uma questão principal que as dúvidas e as perguntas se constituam em problemas, eles próprios insolúveis e sobreviventes a todas as tentativas de respostas. Os conceitos da filosofia são sempre singulares, perspectivos e inatuais. A relação com os chamados conteúdos e os textos é também diferente. Em filosofia, mais do que saberes, aprendemos a relacionarmos-nos, de certa forma, com o saber, e lermos textos não para saber novas verdades, mas para colocar em questão a relação com a verdade que esses textos afirmam. Quando aprendemos e ensinamos filosofia em uma oficina, nosso próprio pensamento está afetado. Numa oficina, o pensamento se abre a outros pensamentos e, então, das falas irradiam ideias e do atravessamento entre as ideias, propostas novas, ideias irrompem. Numa oficina de pensamento que instiga a atenção de seus membros, todos se envolvem, participam de sua feitura, proporcionam textos, ideias, perguntas, sugerem temas a serem incorporados numa problematização e conceitualização em que a própria subjetividade estará em jogo. Será isso possível numa escola? A lógica imperante na instituição escolar, suas burocracias e o exercício de poder nela dominante parecem atentar de maneira significativa contra essas condições. De alguma maneira, a filosofia está nos limites da normalidade institucional da escola. Como integrante do ensino formal, ela está fortemente condicionada pelos parâmetros curriculares, programas de formação, materiais produzidos pelo mercado editorial, exames nacionais de avaliação e sistema de ingressos às universidades, e certa imagem da filosofia ligada a uma tradição acadêmica e disciplinar. Para Cohen, não está claro se é possível experimentar o pensar filosófico na escola, e muita energia do professor é destinada a criar condições para que essa prática de pensar se torne desejável para os alunos, mesmo sem saber se ela é possível. Trata-se de filosofia? Dificilmente será uma filosofia pura nessas condições, mas pode ser um espaço potente de problematização dos modos dominantes de pensar em certos contextos. Estamos mais preocupados com os efeitos do filosofar nos sujeitos participantes do que sua pureza. O filosofar adquire, assim, um caráter de convite. Alguém que convida outros a pensar. Isso é um professor de filosofia. Os convidados são os alunos, mas também os textos que ajudam a pensar, que mostram como, quando e onde se coloca um problema, que afirmam criações conceituais que podem inspirar outras criações.
É importante notar que o próprio professor deve estar também incluído no convite. Com efeito, ele se convida a pensar com seus alunos tanto quanto convida os seus alunos a pensar com ele. Numa oficina, trata-se de pensar cooperativamente, por si e com outros, partilhando um espaço de encontro, de buscar mais, de inquietar-se, de lançar-se numa procura sem pontos fixos ou metas pré-estabelecidas. Podemos afirmar que não há oficina de filosofia sem textos, problemas e conceitos. Contudo, os estilos e as variações de apresentá-los são quase infinitos. Entretanto, as formas mais habituais de apresentação são: primeiro, alguns professores preferem privilegiar os autores produtores de problemas e conceitos em suas oficinas e, então, costumam organizar sua tarefa em torno de nomes próprios, sejam eles do campo estritamente filosófico ou não. Aqui, a leitura de textos tem um espaço principal. Segundo, há os que escolhem privilegiar os conceitos, e entre eles há também um bom número de variações, pois alguns acreditam que os conceitos estão dados de antemão pela tradição e outros preferem pensá-los como singulares e históricos. Em terceiro, há os que preferem simplesmente se ancorar na história da filosofia, a começar pela própria concepção de filosofia e dos textos e tradições que constituem sua história. É talvez a forma mais dominante. Em quarto, há os que preferem colocar o acento sobre as habilidades ou disposições que a filosofia alimenta, e há diversas formas de concebê-las e apresentá-las, desde que os que colocam um acento maior em sua elucidação até os que privilegiam sua prática. E em quinto, estão os fazedores de oficina, que colocam ênfase nos problemas filosóficos, com tudo que essa expressão, problema filosófico, tem de polêmica e controvérsia. Trata-se de possibilidades que têm suas fraquezas e forças. Não é necessário enaltecer uma e desprestigiar as outras. O professor é que deve buscar sua própria maneira, seu estilo de oficina, aquele que mais se ajusta a seus modos, a seu contexto, aos atores que farão parte dela. Por outro lado, Juan propõe um sentido comum para os diferentes estilos. O filosofar, isto é, o exercício do pensar para além da transmissão de pensamentos e a elaboração dos problemas por cima da explicação dos problemas colocados pelos filósofos. A oficina de pensamento é um ofício que dá trabalho, pois não é fácil ou cômodo pensar quando se trata de desnaturalizar os espaços usualmente habitados no pensamento. Ao contrário, pode ser árduo e doloroso esse trabalho de pensar o já pensado, consigo e com os outros. O trabalho de atender ao que já parece pensado, de refazer uma e outra vez uma pergunta que parece a mesma pergunta, mas que abre um mundo diferente no pensamento. Como então preparar-nos para uma oficina? Por um lado, a oficina exige um dispor-se, abrir-se, lançar-se aos textos, aos problemas, aos conceitos e ao outro que pensa junto. Há um trabalho intenso consigo mesmo a ser feito previamente em relação ao que se espera de si e dos outros e do espaço compartilhado, não apenas na seleção e apresentação dos eventuais textos, problemas, conceitos, habilidades e outras ferramentas que se compartilharão com a turma, mas numa certa disposição que esteja aberta a uma relação tão livre e potente entre o ensinar e o aprender. Mas como ensinar que é preciso aprender? À primeira vista, o professor ensina e o aluno aprende. Mas nessa simplicidade esconde-se um mundo complexo, pois nem sempre aprendemos o que alguém nos ensina. Nem sempre ensinamos o que alguém aprende. Mais ainda, nem tudo o que se aprende é ensinado.
Nem tudo o que se ensina é aprendido. Ensinar e aprender não conformam um processo contínuo, unidirecional, antecipável. Ensinar é aprender também, são conceitos para a filosofia. Não temos como esgotá-los, porque ele exige um duplo aprendizado. Um deles, talvez o mais difícil de todos os aprenderes para um professor, é não determinar ou controlar o que o outro aprende. Um professor de filosofia professa textos, problemas e conceitos. Tem coisas para pensar e dizer. Não se cala, desafia, lê, pensa, escreve, pergunta, argumenta, aprende a se calar e a dizer novamente. O aluno se alimenta dos textos, problemas e conceitos, escuta, é desafiado, lê, pensa, escreve, pergunta, argumenta, aprende a falar e a escutar diferentemente. Portanto, à sua própria maneira e com seu estilo, professor e alunos de filosofia aprendem a ler, a problematizar, a criar conceitos para os problemas comuns que eles desejam pensar juntos. Enfim, chegamos ao final da nossa disciplina. Deixo essa mensagem para vocês. A segunda função mais importante do professor é ensinar a aprender. A primeira continua sendo o exemplo. Ótimo estudo a todos e até uma próxima.